Glória a Deus. Nós vamos compartilhar aqui a palavra do Senhor. Nós vamos ler apenas um verso bem conhecido. Abre, por favor, lá na Epístola de Tiago, capítulo de número 1. Carta de Tiago, capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso de número 19. Tiago, capítulo 1, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Seja todo homem pronto para ouvir. Feche seus olhos, Senhor. Ao abrir da minha boca seja dada a palavra para comunicar com coragem e fazer conhecido o mistério do Evangelho. Para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vou colocar uma mensagem aqui. Vamos ver o que vocês acham. Jesus, nós vamos compartilhar a mensagem onde o tema é rápido para ouvir, mas não ouvir rápido demais. Quando a gente pode perceber, nos últimos dias, o aplicativo WhatsApp recentemente lançou uma nova funcionalidade para as sessões do áudio. A gente pode ouvir áudio numa velocidade maior. A velocidade pode ser 1,5 vezes ou até mesmo 2 vezes mais rápido. O que no início, aqui foi 2 vezes. Está funcionando isso muito utilizado nesses últimos dias por quase todo mundo. Aqueles áudios de 2, 3 minutos que caem pela verdade do tempo, fazendo com que a gente possa ouvir aquela mensagem em menos tempo. A gente vai entrar nessa nova funcionalidade, a gente vai levar para esse texto de Tiago 1,19. Nós vamos refletir a luz da palavra de Deus através dessa nova funcionalidade que muitos estão utilizando. Vamos nos acreditar mesmo, esteja pronto a ouvir. Gostaram? Essa moda pega, pastor. Meu Deus, hein? Essa pregação de 30 minutos vira 15. Como a gente pode perceber, o aplicativo aí, né, o WhatsApp, recentemente lançou uma nova funcionalidade para a função do áudio. Você pode ouvir esses áudios que são enviados numa velocidade maior. O que foi falado aqui é o que eu estou falando agora para vocês aqui, mas numa velocidade um pouco melhor. Velocidade pode ser 1,5 vezes mais rápido ou 2 vezes mais rápido. O que a gente ouviu aqui no início foi 2 vezes mais rápido. Essa função, né, de forma impressionante, pegou. Muitas pessoas estão usando bastante esse recurso nesses últimos tempos aí, desde que essa função nova foi implantada. Aqueles áudios que a gente recebe, né, você olha lá 4 minutos, Senhor, né? Vamos lá, vamos escutar, né? E aí as pessoas, opa, caiu pela metade aqui, né? 4 minutos vira 2, porque eu escuto rapidinho, então já encerra o assunto, né? Então a gente pode ouvir essa mensagem em menos tempo. Essa situação me levou a meditar um pouco sobre esse texto que Tiago nos traz aqui, Tiago 19. A gente vai refletir à luz da palavra de Deus através dessa nova funcionalidade aí que muitos estão utilizando, inclusive, né, dentro da igreja. O irmãozinho manda lá, opa, deixa eu acelerar aqui para fazer de forma mais rápida. Nós vamos nos ater essa noite, meus irmãos, o tema dessa mensagem, como a gente falou, é rápido para ouvir, mas não ouvir rápido demais. E a gente vai nos ater nessa meditação no texto ali, somente onde fala, estejam prontos a ouvir. Somente vamos ficar nessa frasezinha hoje. Né? A gente poderia usar ali o tardio para falar, tardio para irar-se, mas deixo para um outro momento. Esse termo pronto, né, no original, ele tem a nomenclatura taxis, né, esse pronto, que ele deriva exatamente a palavra táxi, né, coisa de serviço que a gente precisa, é um carro de serviço.
quando nós chamamos um táxi, ele deve estar sempre disponível. Hoje, outros aplicativos aí de transporte, né, a gente preza pela agilidade desses produtos variado ao preço, só lógico, mas a velocidade é sempre um ponto diferencial, quando a gente recebe ali esse transporte de uma forma muito rápida. Então, o objetivo é sempre atender, né? O táxi, ele sempre atende o cliente de forma bastante rápida. Se a gente vai usar um táxi, se a gente vai usar um aplicativo de transporte, é porque a gente tem uma certa pressa. Nós não podemos esperar, assim ocorre com essa parte da comunicação. Nós devemos ter rapidez em querer ouvir. Mas, então, ouvir em maior velocidade tem relação com isso? O que o texto está dizendo é que nós devemos ter uma imediata e completa disposição em ouvir, e não tentar ouvir o conteúdo por completo em menos tempo. A rapidez aqui, né, ela consiste nessa disposição, numa rápida disposição em querer ouvir e não querer ouvir rápido demais. E a gente vai meditar à luz dessa palavra em 3 aspectos relacionados à audição. Nós vamos meditar de forma bem objetiva sobre ouvirmos a Deus, sobre ouvirmos a nós mesmos e ouvirmos uns aos outros. Como que está a velocidade da nossa audição? Né? Primeiramente, o ouvir a voz de Deus. A gente traz o exemplo do menino Samuel lá no relato de 1 Samuel, capítulo 3. Samuel, ainda jovem, uma criança, eis que Deus fala, Samuel, chama, né? Por 3 vezes. A segunda vez ele vai para o sacerdote, olha, me chamou, né? Achando que fosse o sacerdote que ele estava chamando ele. Não, Samuel, estou dormindo, bota a dormir, né? Você está ouvindo coisa. Samuel não sabia do que se tratava. Até que, na 3ª vez, o sacerdote ele já percebeu que Samuel estava sendo chamado por Deus. E ali ele fala, Samuel, quando essa voz te chamar novamente, fala para essa voz, fala que este servo ouve. Fala que este servo ouve. Nós temos outros textos da palavra do Senhor que nos apontam para ouvirmos de forma atenta a voz de Deus. O Salmo 85, por exemplo, verso 8, diz assim, ouvirei atentamente o que Deus, o Senhor, tem a nos declarar. Ouvirei atentamente. Nós temos também o texto em Daniel, capítulo 10, quando ele fala, ó meu Senhor, fala comigo. Porquanto o Senhor já me fortaleceste e eu me sinto bem ao ouvir a voz do Senhor. Né? A música vem bem a calhar, né? Que nós cantamos na palavra. Faz-me ouvir a tua voz. Né? Muitos avisos da parte de Deus também, como em Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor. Um escritor cristão chamado Henry Nouwen, a gente tem sempre meditado aí, compartilhado algumas meditações nas redes sociais em cima desse autor, é muito tremendo. E ele fala assim, toda a minha vida eu tenho reclamado que o meu trabalho era constantemente interrompido, até que eu descobri que as minhas interrupções eram o meu trabalho. Interessante, né? Quantas vezes essas interrupções têm acontecido nas nossas vidas e a gente não percebe que de repente nós estamos ali exatamente para passar por aqueles momentos em que o nosso trabalho está sendo interrompido. Como tem sido, meus irmãos, a nossa disposição em ouvir a voz do Senhor? Nós estamos ouvindo a voz na velocidade 2 vezes? Ou será que a gente só está visualizando a mensagem do Senhor e não está respondendo, né? Deixa Deus no vácuo na mensagem. É difícil, né? Quando a gente manda mensagem para alguém, a pessoa vai lá, visualiza, não responde. Ué, o que está acontecendo, não é verdade? Uma coisa aconteceu, né? Geralmente responde ali em seguida, né?
Muitas vezes Deus está nos falando, Deus está falando aos nossos corações, né? Deus tem ministrado as nossas vidas, e a gente não está percebendo, Ele falando aos nossos corações. O segundo aspecto de ouvir aqui, como eu falei, é ouvir a voz da nossa consciência. Ouvirmos a nós mesmos. Quando a gente ouve claramente a voz do Senhor, isso nos auxilia a ouvirmos a nós mesmos. Ouvir a nós mesmos é diferente. Por exemplo, que siga o seu coração. Siga aquilo que... Não é isso. Não é de seguir aí aquilo de forma independente das vontades e dos critérios do Senhor. Tem relação aqui, ouvir essa voz do nosso interior, tem relação com a consciência tranquila. Olha, meus irmãos, eu estive pesquisando alguns estudos, algumas notícias falando sobre essa questão da consciência tranquila. E, geralmente, ao final das notícias, existem os comentários, destas notícias. E você vê pessoas colocando nos comentários que estão com a consciência pesada. Que estão com a consciência muito pesada. Por coisas que fizeram no passado, por situações que deixaram de fazer, por circunstâncias que atravessaram em suas vidas e não resolveram. Não se resolveram com essas situações. Há momentos que a gente precisa, que a gente reconhece que a gente precisa melhorar em alguns aspectos da nossa vida. O sonho de todo psicólogo, Fran? Quando está conversando ali e tal, de repente a pessoa, é verdade. Aquele clique na pessoa, e a função no aconselhamento ou no atendimento psicológico é exatamente isso, que a pessoa que está ali a conversar, a abrir o coração, ela vem a reconhecer o que precisa ser feito. É feito um direcionamento, é feito ali um ouvir, uma escuta ativa. No papel do aconselhamento cristão, o ouvir é primordial. A gente precisa, de repente, situações que a gente precisa melhorar na nossa vida, a gente precisa ajudar mais em casa, pessoal mais jovem, os adolescentes, os jovens, Poxa, eu preciso ajudar mais meus pais em casa, lavar a louça, limpar a casa, aprender a fazer comida, filho? Fazer almoço, fazer janta. Não, nenhuma indireta, tranquilo. Precisamos estar mais atentos à nossa saúde. Não é verdade? Nossa, preciso fazer exame, preciso fazer isso, preciso fazer um check-up, preciso maneirar minha comida, emagrecer. São situações que a gente vai ali com o nosso, nós vamos meio que falando sozinhos, com nós mesmos. Esse autoconhecimento nos ajuda a reavaliarmos o nosso comportamento. E quando a gente não dá ouvidos a isso, alguns estudos indicam, meus irmãos, que quando a gente não dá ouvidos a essas situações, esses estudos feitos que a gente pesquisou, podem evoluir para quadros de ansiedade e depressão. Porque são situações mal resolvidas. Situações que eu vou postergando, que eu não vou tratando. E tudo isso tem relação com a nossa consciência. Nós temos que estar prontos a ouvir também o que constantemente os nossos pensamentos estão revelando para nós mesmos. Nós temos alguns textos onde Paulo, por exemplo, fala lá para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3, ele fala assim: eu rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa. O autor de Hebreus também acho muito interessante esse trecho. Hebreus capítulo 13, verso 18, ele fala assim: orai por nós, pois temos certeza de caminhar com a consciência limpa e desejamos viver de modo honrado em relação a todas as áreas da vida. O autor aqui ele já abre para todas as circunstâncias da vida. Nós estarmos com a consciência tranquila. Nós somos ensinados que nós não vamos viver sem problemas. Que nós não vamos viver sem provações, sem dificuldades, sem situações difíceis para atravessar. Isso serão
companheiros na nossa jornada aqui na terra. Mas nós precisamos nos resolver com relação a essas circunstâncias. Até no momento da Santa Ceia, quando Paulo lá em Coríntios fala para a igreja, e nós sempre reforçamos esse texto, de fazer um autoexame, fazer aquele tempo de oração, aquele tempo de se colocar na presença do Senhor de forma silenciosa. Senhor, como o salmista fala lá no Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algo que precisa ser ajustado na minha vida, que eu preciso ajustar, que eu preciso resolver. E quando a gente fala em ser rápidos em ouvir, quando eu ouço, quando eu acerto isso, eu preciso correr em querer decidir, em querer fazer com que isso se resolva. Não adianta ficar postergando. Não adianta deixar para a semana que vem. Não adianta deixar para o mês que vem, deixar para o ano que vem. Precisa ser resolvido imediatamente. Quando estamos prontos para ouvir a voz do Senhor, nós também somos levados a darmos ouvidos à nossa própria consciência. Assim, vivermos de consciência limpa nos revela que não pesa sobre nós nenhuma decisão, que deixou de ser tomada, nenhuma ação que deixou de ser feita. Algo que estava de repente sob nossa responsabilidade foi efetivamente cumprido para a glória de Deus. Nós temos paz, nós temos convicção de estarmos plenamente no centro da vontade do Senhor, conscientes do nosso propósito no reino de Deus. Isso é estar de consciência limpa, consciência tranquila. Eu sei que eu não cheguei lá. Eu sei que eu ainda preciso ter uma caminhada de chegada. Mas eu estou no caminho para chegar. Eu não parei. Eu não fiquei estacionado. Eu não estou olhando para trás. Eu não estou olhando para o passado. Eu não estou deixando que as circunstâncias do passado venham a ter algum tipo de poder, algum tipo de efetividade nas decisões que eu vou tomar hoje. Porque as decisões, a minha vida, eu vou levar hoje de acordo com a palavra do Senhor. Meus irmãos, como nos apresentamos diante do Senhor nesse momento? Diante de nós mesmos. Estamos com a nossa consciência tranquila? Ou de repente a nossa própria consciência já está na velocidade 2, 3, 4, 5? Ali que parece que está um ciclo que não para. É bem isso, nós vamos postergando, nós vamos deixando para depois, nós vamos deixando adiante. E isso vai acarretando o quê? Ansiedade no nosso coração. Porque nós não estamos escutando, mas nós não estamos dando o devido valor àquilo que nós estamos ouvindo para as nossas vidas. E o terceiro aspecto do ouvir aqui, meus irmãos, é ouvir a voz do próximo. Essa modalidade de ouvir é o que de repente mais se assemelha aqui, quando a gente olha de forma muito específica no texto de Tiago. Tiago está falando muito nesse contexto aqui. Porque o livro de Tiago ele foi escrito para ensinar a igreja a viver diante de Deus, diante de nós mesmos e, não menos importante, diante uns com os outros. Mostrar para a igreja, olha, vocês igreja, nós, povo de Deus, temos que viver desse jeito. As orientações de Tiago são muito claras nesse sentido. Nós estarmos prontos a ouvir também remete a estarmos preparados para ouvirmos as pessoas ao nosso derredor. 1 Pedro 3,15 diz assim: estais sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Preparados. Paulo também, em Colossenses 4,6, ele diz assim: sabeis como deveis responder a cada um. Um pensador antigo chamado Zenão, ele fala assim: temos 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Assim, podemos escutar mais e falar menos. A gente escuta muitas expressões no dia de hoje, né? Nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Então vamos fazer uso dos 2 ouvidos.
Exatamente porque tem mais ouvidos, exatamente para que nós possamos praticar mais essa escuta ativa, essa escuta atenta, estarmos prontos a ouvirmos com atenção a essas pessoas que estão ao nosso redor. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele complementa da seguinte maneira: nós temos que considerar ainda que os nossos ouvidos são externos, mas a nossa língua está amuralhada de dentes. Hoje estamos perdendo o interesse em ouvir. E o resultado disso é a família em desarmonia, é a sociedade fragmentada. Se nós estivéssemos prontos para ouvir, com a mesma disposição que estamos prontos a falar, certamente haveria menos ira e mais encontros abençoadores e saudáveis entre nós. Chama muita atenção que nós cristãos valorizemos aí de uma certa forma essa nova funcionalidade para ouvir as pessoas de forma mais rápida. Nós somos ensinados aqui por Tiago, meus irmãos, a vislumbrarmos um novo modo de nos relacionarmos uns com os outros. Como povo de Deus, nós somos ensinados a viver um relacionamento com as pessoas também de acordo com a vontade de Deus. Por mais que esta função, de repente, ela seja prática, seja interessante, não caia nessa tentação, né? Nós devemos ser rápidos em querermos escutar e não escutarmos de forma rápida. Cada vez dedicamos mais tempo para buscarmos fazer valer as nossas vontades e cada vez menos dedicamos tempo para escutarmos as pessoas ao nosso redor de forma atenta, de forma ativa. Como mencionamos anteriormente, naquele pensamento do Henry Nouwen, sobre as santas interrupções que nós temos ao longo do dia a dia. Estes momentos podem ser pessoas que se apresentam diante de nós. Só que nós estamos tão ocupados com nós mesmos que nós não nos atentamos em escutar atentamente o que essa pessoa quer dizer, ou de repente ainda deixarmos configurado o áudio, 2 vezes, 1,5 vezes, e por aí vai. Isso também tem relação com as 2 primeiras modalidades da escuta. Se eu não tenho a prática de uma escuta uns com os outros, isso também é um reflexo de que eu não estou escutando adequadamente a voz de Deus. E que de repente eu também não estou escutando de forma devida à voz da minha consciência. Tiago, lá no capítulo 4, ele fala: de onde vêm as guerras dentre vós? No sentido de, por que vocês brigam tanto? Lá no capítulo 4 de Tiago, ele fala: por que vocês brigam tanto entre vocês? Por que há tantas guerras e dissensões entre vocês? Aí ele vai argumentando, até que ele chega. Porque vocês estão com a mente dividida. Não é possível ter amizade com o mundo e ter amizade com Deus. Vocês querem... Tiago falando, está falando para mim também. Tiago falando, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês usam a oração como um artifício para tentar satisfazer seus interesses. E ele vai chegando nesse desenvolvimento. Nós estamos escutando muito mais os nossos egoísmos, a nossa individualidade, do que verdadeiramente escutarmos a voz de Deus, a palavra de Deus, e assim sermos levados a uma nova perspectiva e uma nova modalidade de escutarmos uns aos outros. Concluindo essa meditação, o texto de Isaías, aqui, capítulo 59, versos 1 a 3, menciona que Deus está pronto a nos ouvir. O texto ele fala: eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos estão fechados para ouvir. Mas o que o profeta fala? Mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e Deus. Nós precisamos resolver a voz da nossa consciência.
Precisamos nos acertar com nós mesmos e diante de Deus. E aí nós vamos nos acertar diante uns dos outros. Ouvir de forma ativa, de forma atenta, meus irmãos, é uma característica de quem é filho de Deus. De quem nasceu de novo, de quem quer viver para a glória de Deus. É uma característica. Nós precisamos parar e refletir como anda a nossa prontidão em escutar a Deus, escutar a nós mesmos e ao próximo. As duas primeiras se refletirão na terceira. O mundo aí fora caminha para o individualismo. Vivemos sozinhos, vivemos independentes. Caminha para relacionamentos superficiais, sem profundidade, onde se troca somente o básico. Nós somos um povo de Deus e nós agimos de forma diferente. Nós investimos em relacionamentos e em priorizar o escutar em detrimento do falar. Trazendo aqui novamente o tema das interrupções que eu comentei anteriormente. Eu trago uma citação do Henri falando um pouquinho sobre essa questão das interrupções. Vejam só o que ele diz. Prestem bem atenção. A grande conversão em nossa vida é reconhecer e acreditar que os tantos acontecimentos inesperados não são apenas interrupções perturbadoras em nossos projetos, mas a maneira como Deus molda o nosso coração. O autor chamado Barclay também afirma que havia um sábio linguista. Ele fala que podia guardar silêncio em 7 idiomas diferentes. Já falando da questão do falar, né? Nós não sabemos outras línguas, mas nos manter em silêncio, nós podemos manter em silêncio em qualquer língua. Nós precisamos exercitar, trabalhar com o Espírito Santo de Deus a capacidade de escutarmos mais e falarmos menos. Nós possamos, a partir de hoje, meus irmãos, assumir o propósito de agirmos de uma maneira diferente. Pega o teu WhatsApp aí, você que está com 1 e-mail, 2, volta para o normal. Amém? Não é pecado, tá? Mas é entre você e Deus. Volta para o normal. Seja diferente. Meu trabalho, eu estava conversando e tal. Falei, nossa, eu mandei. Esses dias teve um colega falando em uma outra cidade. Falei, nossa, Ney, você escuta o que a gente manda para você e tal. Eu escuto. Eu falei, nossa, eu mandei tanto áudio, você deve ter. Eu falei, olha, eu nunca coloquei áudio em velocidade 2. Apenas aqui para o exercício da noite de hoje. Eu já vou retirar. Mas eu nunca coloquei. Eu falei isso para ele, eu falo para o pessoal. Eu falei, não, eu não coloco. Porque eu quero escutar e quero trabalhar cada vez mais para que minha vida seja um instrumento das mãos do Senhor também. Para não cair nessa tentação. Não é porque a velocidade está normal que eu estou, mas eu estou dando uma caminhada, estou dando um passo de forma prática a não se conformar com o mundo, mas fazer de uma forma diferente. E é impressionante, meus irmãos, quando apenas escutamos as pessoas, como elas são ministradas, somente nelas falarem, colocarem tudo para fora, e a gente escutar. Mas escutar não apenas com o corpo presente, escutar ali de corpo e alma, estar ali realmente de corpo e alma naquele momento. Quando a pessoa está falando, o mundo inteiro está acontecendo lá fora, mas eu estou ali, diante daquela pessoa, ouvindo-a atentamente. O que ela está dizendo? Isso faz uma diferença enorme, enorme nas vidas das pessoas ao redor. Que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.